O podcast que você ouve agora é uma produção da Central 3. Você gosta dessa porra aqui? Então, se você puder, quiser e der, pinga um no nosso Apoia-se, Patreon, Orelo ou no Pix medodelirioembrasilha@gmail.com. Faça um Pix. Tá, mas agora bora pra abertura. E peço a vocês, por ocasião das eleições do ano que vem, me deem 50% da Câmara e 50% do Senado, que eu mudo os destinos do nosso Brasil. Me dê 50% dos deputados, 50% dos senadores o ano que vem, que eu mudo o Brasil, dentro das 4 linhas. Dê-me 50% de deputados e 50% de senadores, que eu mudo o destino do Brasil. Mas eu tenho falado, me dê 50% da Câmara e 50% do Senado, que eu mudo o destino do Brasil. Por isso que eu tenho falado, né? Me dê 50% da Câmara e 50% do Senado, que eu resolvo os problemas do Brasil. Me dê 50% da Câmara e 50% do Senado, por ocasião da eleição do ano que vem, que eu mudo o destino do nosso Brasil. Se o povo me der 50% da Câmara e 50% do Senado, eu mudo o Brasil. Me dê 50% da Câmara e 50% do Senado, que eu mudo o destino do Brasil, irmão. Me dê 50% da Câmara e 50% do Senado, que eu mudo o destino do Brasil. Me dê 50% da Câmara e 50% do Senado o ano que vem, que eu mudo o destino do Brasil. Não pode agir de forma mais contundente, porque ele tem que respeitar uma decisão de um ministro do Supremo Tribunal Federal. O pessoal fala muito em Bukele. O Bukele, quando ele foi para as eleições legislativas, que lá é descasado executivo, ele falou, me dê 60%, deram mais 70%. Ele mudou outro país. De lá de El Salvador. Alguns que me criticam, o Bukele fez a coisa certa. Ele se elegeu presidente com o Congresso velho. Não podia fazer nada. Naqueles 2 anos ele falou, me dei 70% do parlamento, que eu mudo o destino de El Salvador. O povo deu quase 80% para ele. E ele resolveu. Nós temos como, dentro das 4 linhas, com um Senado forte, não para perseguir, mas para mostrar para qualquer um que queira extrapolar, se assim fizer, vai responder no Tribunal do Senado Federal. No Tribunal do Senado Federal. Para mostrar para qualquer outra autoridade que porventura queira crescer, extrapolar, oprimir, olha, vai ter problema com o Senado brasileiro. Ter problema com o Senado brasileiro. Para mostrar quem porventura esteja extrapolando, abusando da sua autoridade, fala, olha, você virá se entender com o Senado Federal. Bukele fez o mesmo em El Salvador. Podemos fazer o mesmo aqui. Foi isso que o presidente Nayib Bukele fez no último fim de semana, quando usou a maioria que obteve no Congresso para remover os membros da Suprema Corte do país. Já pensou uma Suprema Corte composta por 21 ministros? Pois é esta uma das propostas do presidenciável Jair Bolsonaro. Mas a questão do Supremo, o que nós temos discutido, Valim, é sim aumentar para 21. Você pode falar, é um absurdo, mas uma maneira de você botar 10 isentos lá dentro. O Bukele está indo muito bem ao Salvador, ele conseguiu quase 80% do parlamento lá dentro. Então, o que o parlamento aprova, ninguém tem, porque se posiciona contra. Aqui no Brasil é a mesma coisa. O recém-impossado parlamento de El Salvador decidiu pela deposição dos 5 juízes da Câmara Constitucional do Supremo Tribunal de Justiça, sob a alegação de que eles violaram a Constituição contra as medidas que o presidente Nayib Bukele tentou implantar no país. Ele tem agora a maioria no parlamento e o governo imediatamente aprovou uma moção para tirar os juízes do Supremo de seus cargos. Por aqui, a decisão foi elogiada pelo deputado federal Eduardo Bolsonaro. No primeiro dia do novo parlamento, os aliados do presidente aprovaram o afastamento de todos os membros da parte do Supremo que decide sobre os temas constitucionais. Até 1º de maio de 2021, era essa oposição no parlamento que vinha contendo os planos do presidente, ao lado do Supremo, que considerou inconstitucionais várias das medidas tomadas por Bukele. Só que em fevereiro, El Salvador foi às urnas novamente e renovou o parlamento. E surfando nessa popularidade que ainda é muito alta, o Bukele elegeu 61 aliados para esse congresso de 84 vagas. E agora eles tomaram posse, e o governo que antes era minoritário tem tantos votos que nem precisa negociar com a oposição. E pode fazer o que bem entender. Temos mais um exemplo aqui, Estados Unidos, eleições, Donald Trump. O Trump ganhou eleições e ganhou também a maioria na Câmara e no Senado. Então ele tem como governar com uma certa tranquilidade. Não tinha no passado, o Senado não era dele. Se nós avançarmos bastante no Senado, nós podemos fazer valer o valor da direita. E o governo federal vai ter que seguir parte das nossas pautas. Para 26, para o Senado, o que nós queremos investir bem em 26 no Senado? Por isso que eu vou pedir, vou entrar em campanha em 26. Tá na cara que vai entrar, todo mundo vai ter campanha. Eu vou pedir, em 27 unidades da federação, a gente vai lançar uma pessoa com o número, em cada estado, né, no DF, com o número 222. Um pessoal de
ponta nosso. A gente espera fazer esses 27, que são o total 54, né? O outro nome, dificilmente vai lançar, a gente vai fazer uma composição com gente de outro partido, que tem gente de boa do partido também, pra gente botar no mínimo 40 deputados de ponta no Senado Federal. O verdadeiro projeto para 2026 da extrema-direita no Brasil, por favor, abramos os olhos. Não é a presidência da República. A presidência da República será um bônus, se for o caso. O verdadeiro projeto da extrema-direita no Brasil para 2026 é a conquista do Senado. É obter maioria no Senado. Por quê? Porque é a única forma de levar adiante o projeto Viktor Orbán. É a única forma de levar adiante a sujeição do judiciário para, então, a imposição de um Estado autocrático. A extrema-direita, de fato, está pensando na presidência em 2030, mas uma presidência que terá sido preparada pela sujeição do judiciário. Medo e delírio em Brasília. Vocês percebem a loucura? Legal. Olá, bem-vindos ao Medo e Delírio em Brasília com as últimas notícias do que restou do Brasil. Bom dia, boa tarde, boa noite. Bom dia, porra. Por enquanto. Eu sou o Cristiano Botafogo. Botafogo é bairro, viu, meu filho? Cristiano, seu lixo. Seu lixo. Seu lixo. Seu lixo. Seu lixo. Seu lixo. Calma. E Cristiano. Aquele verme maldito. Cristiano. E aí? E o... Brasília, depressão. Como é que chama, gente, o podcast dos caras? E o Medo e Delírio em Brasília. Medo e Delírio em Brasília. Isso. Beijo pra eles. Medo e Delírio, hein? É um programa que, pô, mano, meio duvidoso, né, mano? Porra, seu Medo e Delírio em Brasília, pô. Eu não ouço Medo e Delírio. É escrito por Pedro Daltro. Um abraço, Daltro. Meu queridíssimo Pedro Daltro. Um beijo pro Pedro Daltro. Pedro Daltro. Pedro Daltro. Pedro Daltro. Todo mundo sabe quem é. Parabéns a toda a equipe de roteiro. Um beijo pro Pedro Daltro. Pedro pro beijo Daltro. Eu consegui descobrir quem está por trás do Medo e Delírio em Brasília. Eu nem conheço os caras. Essa é a primeira parte do episódio 35 de 2025. Ah, é? Foda-se. Bora passar pano? Não. Tá, mas bora tentar passar um pouquinho menos de raiva? Bora. Medo. Delírio. Jair! Xandão. Medo, Delírio, Jair e Xandão. Esse é o nome do episódio, pô. É chegado o momento, senhoras e senhores. Já tivemos o tango entre Cid e Moraes. E agora temos esse encontro tão esperado entre... Jair! O cabeça de piroca! Mas lembra do Jair implorando pra Globo dar umas 2 horinhas pra ele? Rede Globo, estou à disposição de vocês para 2 ou 3 horas ao vivo, vocês me inquirirem sobre o que bem entender. Será que vocês não têm a coragem ou a dignidade de me convidar para 2 horas ao vivo? TV Globo, estou 2 horas ao vivo à disposição de vocês. Pois é, a Globo não deu, mas o Xandão deu 2 horinhas pra ele na TV Justiça. E num país minimamente sério, o Bolsonaro estaria respondendo pelo maior dos seus crimes, hein? Pelo macabro ágio cobrado na pandemia. Mas... Brasil bagunça. Vamos retomar a audiência de instrução da ação penal 2668. Cumprimento todos os advogados, advogadas, todos os presentes. Grandes merda ser advogado. Vamos iniciar com o interrogatório do réu Jair Messias Bolsonaro. Réu Jair Messias Bolsonaro. Réu Jair Messias Bolsonaro. Dizer aos canalhas, terei preso! Dizer aos canalhas, terei preso! Que frase gostosa de ouvir, né? Do réu Jair Messias Bolsonaro. Mas vamos primeiro com um bastidor importantíssimo. O ex-presidente Jair Bolsonaro foi um dos primeiros a chegar. Com o plenário ainda vazio, ele foi ao banheiro da primeira turma. Tentar cagar, né? Eu duvido! Não cagar não é, né? Porque é tudo preso, né? Obstrução intestinal. Não caga. Anos, nada 18 anos, nada 18 anos. Com o plenário ainda vazio, ele foi ao banheiro na primeira turma e ficou trancado no box por cerca de 10 minutos. Pois é, a questão intestinal do Bolsonaro é séria, mas isso não vai pedir a gente sacanear ele. Afinal, é impressionante como o Bolsonaro é ligado na... questão do cocô. E ao que parece, o Bolsonaro não tomou água no STF porque tava com medo de ser envenenado. Quando chegava naqueles apartamentos funcionais dele em Brasília, ele evitava tomar água que estava na geladeira, que estava lá há muito tempo, ele tomava água da torneira, com medo de que alguém pudesse ter envenenado a água dele. Jura? Eu juro! Nem garrafa de água fechada lacrada Bolsonaro aceitou. Indago ao réu se tem conhecimento das acusações que lhe são imputadas. Sim, senhor excelente. E esse soluço aí do Bolsonaro não é bom sinal não, hein? Angola? Olha só, ele dias depois, no dia 19. Olha o que ficou. Desculpa aqui que eu tô muito mal, desculpa, tá?
Vomito 10 vezes por dia. Vomita, eu vomito aqui. E voltando pra abertura, olha só o que ele fala nessa mesma entrevista 1 minuto depois. O que eu tenho dito? Me dê 50% da Câmara, 50% do Senado, que eu mudo o destino do Brasil. O pessoal fala muito em Bukele. Ah, o Bukele. Chato pra caralho. Sim, senhor excelência. A primeira parte, sobre a pessoa onde o senhor reside. Gostaria de não declinar, porque eu sou uma pessoa pública e a cidade, posso passar reservadamente. Não, só a cidade. Brasília. É óbvio! Qual que o Alexandre de Moraes ia pedir o endereço dele ao vivaço na TV? A profissão. Militar da reserva. Já foi preso ou processado alguma vez? Pela justiça, não. Por enquanto. Mas pelo exército, sim. Um mal militar. Um mal militar. É verdadeira a acusação que lhe é feita? Não procede a acusação, excelência. Tem algum motivo particular a atribuir a acusação imposta na denúncia? O meu ajudante de ordem, em especial o Cid, que eu tenho 4, é um cara de confiança meu. Pois é, essa fala aí é daquele desespero gostoso do Bolsonaro quando da apreensão do celular do Cid. A quebra de sigilo telemático do meu ajudante de ordem, que é um crime que esse cara fez. Esse cara fez um crime. E vale sempre lembrar dessa delícia aqui, né? Ninguém vai pegar meu telefone. Ninguém vai pegar meu telefone. Pegaram meu telefone, pegaram meu telefone, pegaram meu telefone. E nessa reunião do dia 5 de julho, nessa reunião ministerial, em vários momentos, o senhor se refere assim. Então, eu vou citar alguns momentos. As pesquisas estão exatamente certas, de acordo com os números que estão dentro dos computadores do TSE. As pesquisas estão exatamente certas, diz o senhor, de acordo com os números que estão dentro dos computadores do TSE, né? Ainda, entre aspas. A notícia hoje na imprensa que o Fachin assinou um acordo aí internacional com outros países para vir fiscalizar a eleição. Olha, com todo respeito a todos vocês aqui, vocês agora, ir fiscalizar as eleições, a minha avó, o João das Cores, o Marciano, não vai descobrir nada. Tá a notícia hoje na imprensa, o Fachin, à época presidente do Tribunal Superior Eleitoral, o Fachin assinou um acordo aí com outros países para vir fiscalizar a eleição. Olha, com todo o respeito a todos vocês aqui, vocês agora irem fiscalizar as eleições, a minha avó, o João das Couves, um marciano, não vai descobrir nada. Pô, qual o problema do Jair com os marcianos, hein? Eu pergunto, eu poderia aqui agora deter alguém por ter espancado um marciano? Que porra é essa, Batata? Poderia? Acredito que não. Cheio de maconha. Não existe nada aqui na lei que fale se você espancar marciano, maltratar ou matar, você venha detê-lo. Deixa com a cara magoada. Depois, também na sequência, o senhor se referindo diretamente ao ex-ministro Paulo Sérgio. Transparência! Diz, entre aspas. Nós vamos esperar chegar 23, 24 para se fuder. Nós vamos esperar chegar 23, 24 para se fuder. Acertou, miserável. Por que tu tomou providência lá atrás? Depois perguntar, por que eu não tomei providência lá atrás? E não é providência de força não, caralho. Não é dar tiro, Paulo Sérgio, ou botar a tropa na rua, tocar fogo, aí, não é isso, porra. E não é providência de força, não. Será mesmo? Palavrão, palavrão, palavrão. Caralho. Não é dar tiro. Ô, Paulo Sérgio, vou botar a tropa na rua, tocar fogo aí, metralhar. Não é isso, porra. Palavrão, palavrão, palavrão. Porra, caralho, porra. Tocar fogo aí, metralhar. Não é isso, porra. Paz. Tranquilidade. E é impressionante como essas gravações fuderam os réus. Aí mais um trecho, entre aspas. Porque os caras estão preparando tudo, pô. Pro Lula ganhar no primeiro turno, na fraude. Vou mostrar como e por quê. Alguém acredita que em Fachin, Barroso, Alexandre de Moraes? Alguém acredita? Secretário, levanta o braço. Acredita que são pessoas isentas? Estão preocupados em fazer justiça, seguir a Constituição? Porque os caras estão preparando tudo, pô, pro Lula ganhar no primeiro turno, na fraude. Vou mostrar como e por quê. Alguém acredita aqui em Fachin, Barroso, Alexandre de Moraes? Alguém acredita? Se acreditar, levanta o braço. Acredita que eles são pessoas isentas, estão preocupados em fazer justiça, seguir a Constituição? Aí, num outro trecho da reunião, também entre aspas. O nosso Supremo aqui é um poder à parte. É um super supremo. Ele decide tudo. Muitas vezes fora das quatro linhas. Não dá pra gente ganhar um jogo com o pessoal atirando tijolo aqui na cara em cima dos jogadores nossos. Com o juiz que toda hora dá impedimento quando a gente ataca. Mesmo o cara saia gritando da área dele até fazer o gol, o juiz dá impedimento.
O nosso Supremo aqui é um poder à parte, é um super Supremo. Eles decidem tudo, fora, muitas vezes fora das 4 linhas. Não dá pra gente ganhar o jogo, né? Com o pessoal atirando tijolo da arquibancada em cima dos jogadores nossos. Com o juiz que toda hora dá impedimento quando a gente ataca. Mesmo o cara sai driblando na área dele até fazer o gol, o juiz dá impedimento. Aí, na sequência, entre aspas. Eu não tenho dúvida do que está acontecendo, não tenho prova de muita coisa, mas não tenho dúvida. Eu não tenho dúvida que está acontecendo, não tenho prova de muita coisa, mas tenho dúvida. Essas afirmações que o réu fez nessa reunião, na verdade, elas foram uma sequência de várias afirmações em várias entrevistas. Não temos prova. Não tenho prova. Não tenho prova. Não tenho prova. Eu queria que o réu esclarecesse qual era concretamente o fundamento que o réu tinha para poder alegar fraudes, que havia fraudes nas eleições, fraude nas urnas eletrônicas e que os ministros do TSE, citados nominalmente, à época os ministros do Supremo que faziam parte do TSE, do ministro Barroso, o ministro Fachin e eu, estariam direcionando as eleições. Essa eu quero ver. Sim, senhor ministro. Primeiro, boa tarde a Vossa Excelência. Irmão, bom dia ao caralho, parceiro. Senhor Luiz Fux. O doutor Luiz Foda-se, que não é mais ministro Luiz Fux. Senhor Paulo Gonet. Conservador raiz. Eu fiquei 2 anos como vereador e 28 como parlamentar. Despreparado, que em 28 anos como deputado não fez absolutamente nada. A minha retórica sempre foi parecida com isso. Uma bosta, não sabe, uma merda. Homossexualismo, direito, vai queimar tua rosquinha quando tu bem entender, porra! Muito legal, muito bacana, muito gentil ele. Quando o Bolsonaro se elegeu em 2018, ele ficou quase 1 ano sem falar em fraude nas urnas. E aí voltou com esse papinho em 2020. E ao suprassumo da ironia, ouvi isso do cara que elegeu a família inteira com as urnas eletrônicas. Eu batalhei muito na Câmara, desde 2012, pelo voto impresso. Consegui aprová-lo em 2015 para 2016. A senhora Dilma Rousseff vetou, a proposta voltou para o Congresso, só na Câmara nós derrubamos o veto, com votos do PT, inclusive. No Senado, algo parecido. Também derrubamos o veto. Fiquei feliz que teríamos, em 2018, o voto impresso. É mentira dele! Presta atenção que é importante, pessoal. Eu não lembro se eu pedi audiência ou o ministro Fux me convidou. Luiz Fux, ministro! Eu fui conversar com ele sobre essa questão. E ele mostrou para mim que 5% das sessões eleitorais do Brasil teriam o voto impresso. Por que 5%? Porque não tinha recurso para mais coisa. E com o tempo ia chegar a 100%. Fiquei muito feliz, agradecer ao ministro Fux. Foda-se! Me tratou muito bem. Fuck you! Por que diabos o Fux prometeria isso, hein? Ele estava ali falando como representante da Suprema Corte. Por que o Fux falaria isso em nome da Suprema Corte? O Fux vai se explicar, mas vamos na ordem cronológica, porque aqui não é bagunça, não. É mentira. Mas, infelizmente, logo depois, por 8-3, o Supremo Tribunal Federal declarou o voto impresso como sendo inconstitucional. Porque a impressão do voto poderia ferir a segurança das eleições. Bem, então tivemos o voto normal em 2018. Chega a informação de que Jair Bolsonaro está eleito presidente da República. Num dia de tristeza, eu saí arrasado. Dia triste. A minha campanha 2018, algo atípico, com todo respeito. É tipo o famoso vai tomar no cu com todo respeito. Nem eu esperava que me eleger presidente. Tendo em vista quem eu era. Merda. Seu merda! Eu era um parlamentar que não era parlamentar de partido, eu não tinha apoios políticos. Por que será? Me elegi presidente, não tinha quem botar na presidência, poucos nomes tinha para botar na presidência, acabei montando o ministério e nós aqui, com pessoas competentes, Falando sério? sem o critério político partidário para botar as pessoas lá. Um ministério técnico. Damares, Técnico. Ernesto Araújo, Técnico. Salles, Técnico. Osmar Terra, Técnico. Vélez Rodrigues, Técnico. Weintraub, Técnico. Marcelo Álvaro Antônio, Técnico. Onyx Lorenzoni, Técnico. Milton Ribeiro, Técnico. Eduardo Pazuello, Técnico. Marcelo Queiroga, Técnico. Mário Frias, Técnico. Flávia Arruda, Técnico. Gilson Machado, Técnico. João Roma, Técnico. Braga Neto, Técnico. Eduardo Ramos, Técnico. Paulo Guedes, Técnico. Ciro Nogueira, Técnico. Roberto Alvim, Técnico. Sérgio Camargo, Técnico. Augusto Heleno, Técnico. Carlos Decotelli, Técnico. Rogério Marinho, Técnico. Chega! Sem o critério político partidário para botar as pessoas lá. Flashback. Esses partidos do Centrão, basicamente esses partidos que agora negociam com o presidente Jair Bolsonaro, são os mesmos partidos que estavam lá
que apoiaram o governo de Fernando Henrique Cardoso, que apoiaram o governo Lula, que apoiaram o governo Dilma, que apoiaram o governo Temer. E isso quebra uma lógica, que é aquela lógica que o presidente Jair Bolsonaro disse que não faria esse tipo de acordo, não faria esse toma lá da cá. E agora ele está negociando com o PTB do Roberto Jefferson, com o PL do Valdemar Costa Neto. É o senhor Valdemar. Eu sempre fui do Centrão. E a partir daí eu fiquei carimbado como se tivesse estigmatizado, né? Ganhei o estigma de ser contrário ao Centrão não sei o que só tinha mau elemento. Tem nada a ver. Legal. Fizemos um ministério que é reconhecido por grande parte da população como um ministério excepcional. Pega aí. Pega aí. Pô, ministério excepcional, foram 5 ministros da educação. Uma adesão mal tomada. 4 ministros da saúde em plena pandemia. Uma adesão mal tomada. O chanceler era maluco. That's not true. That's not true. It's not true. That's not true. Not true. That's not true. It's not true. That's not true. No, not at all. It's not true. It's not true again. O porta-voz era general da ativa. Alguma dúvida sobre o crime? Eu tenho. Qual crime foi? Sobre o crime que foi cometido de invasão. Pelo jornalista? Não há dúvida. Por parte do presidente não há dúvida. Acho que não há dúvida por parte de ninguém. Eu quero saber qual crime o jornalista cometeu. Repito, há alguma dúvida que houve o cometimento de um crime? Não, o senhor pode dizer porque eu tenho essa dúvida. Esta é a minha resposta. Mas qual crime? Próxima pergunta, por favor. Mas a coisa é tão surreal. A vida pode ser ainda mais surreal. O chefe do GSI era um GN. O ministro-chefe do Gabinete de Segurança Institucional, o general da reserva Augusto Heleno, afirmou que os índices de desmatamento na Amazônia são manipulados. Abre aspas. Esses índices de desmatamento são manipulados. Se você somar os percentuais que já anunciaram até hoje de desmatamento na Amazônia, a Amazônia já seria um deserto. O secretário da Pesca não só era outro gênio. O peixe é um bicho inteligente. Quando ele vê uma manta de óleo ali, capitão, ele foge, ele tem medo. Como também tinha um trauma reprimido do pai. Toda vez que eu ia tomar um esporro, um safanão, um puxão de orelha, quando eu levantava da minha cama, não arrumava a minha cama, meu pai, tu vai servir o exército, tu vai virar homem, tu vai ter responsabilidade. Uma criança que levanta da cama tem que arrumar a cama. Fui criado, sempre que meu pai me dava lição de moral, sempre me dava esporro, meu pai era aquele cara duríssimo, correto, não aceitava mentira, não aceitava brincadeira na mesa, se falava um palavrão, tomava outro esporro, se não chamava um senhor, uma senhora se chamasse de você, era esporro. Assim que eu fui criado. Que eu tenho um pai militar. Calma, cara, vai ficar tudo bem. Vai ficar tudo bem. Isso é coisa do passado, isso não é sua culpa. Caralho! Tinha o Pedro maluco. Foda-se, manda todo mundo tomar no cu. Caguei pra opinião de vocês, que eu que mando. Teve o Weintraub. Eu imagino que eu coma mais couve do que esse pessoal fuma maconha. Osmar Terra. Esse ano morreram 780 pessoas no Brasil de H1N1. Provavelmente não vai morrer tanta gente de coronavírus. Se isolamento funcionasse, não morria ninguém em asilo. Sério? O Onyx. Muitos ainda insistem numa ferramenta chamada lockdown, que já está provada por várias experiências do mundo que ela é ineficiente. E por que ela é ineficiente? Alguém consegue impedir que nas áreas urbanas o passarinho, o cão de rua, o gato, o rato, a pulga, a formiga, o inseto, ele se locomove? Alguém consegue fazer o lockdown dos insetos? É óbvio que não. Sério? Além do Sérgio, do Ricardo Salles e da Damares, é claro. Aí agora a princesa do Frozen vai voltar pra acordar a Bela Adormecida com um beijo gay. Os seus dentinhos são arrancados pra elas não morderem na hora do sexo oral. Ninguém me ofereceu um cigarro de maconha. Realmente só gente excepcional. Fizemos um ministério que é reconhecido por grande parte da população como um ministério excepcional. Não. É óbvio que não. Só falar de duas estatais só. Porto de Santos dava um prejuízo de 500 milhões por ano, entreguei com lucro de 500 milhões. Pois é, mas ao invés de um ministro lambe-bolas dando risada, tem um careca interrogando. E o careca não interrompia muito não. E malandro é malandro, mané. Asfaltamos a Transboiadeira, 43 quilômetros. Fizemos o acesso aos aeroportos. Chato pra caralho. O careca deixou o Jair falar por 6 minutos. E é aquilo que o Garni falou. O presidente Bolsonaro, com todo respeito a ele que eu tenho, ele fala de várias coisas ao mesmo tempo. Volta pro Xandão. Gostaria de complementar aqui, sempre lembrando ao ex-presidente Bolsonaro que a resposta é livre, responde se quiser, em virtude da possibilidade de direito ao silêncio. Pois é, com muito garbo e elegância, o careca mandou um... Você é maluco, é? O Bolsonaro não é uma pessoa normal. O Bolsonaro não é uma pessoa normal. A questão na reunião, além da
imputação de fraude, de problemas urnas, também há um incentivo, e essa é a imputação feita pela Procuradoria-Geral da República, um incentivo à deslegitimação da justiça eleitoral. Exatamente isso. E eu leio um outro trecho aqui, com 1h, 13 minutos e 59 segundos da reunião, onde o senhor disse, entre aspas... É só perder uma eleição, não tem problema nenhum. Nós não podemos perder a democracia numa eleição fraudada. Olha o Fachin, os caras não têm limite. Eu não vou falar que o Fachin está levando 30 milhões de dólares, não vou falar isso aí. Pessoal, perder uma eleição não tem problema nenhum. Nós não podemos perder a democracia numa eleição fraudada. Olha o Fachin, o cara não tem limite. Ministro Fachin, marxista, leninista. Não. Ministro Fachin, trotskista, leninista. Não. E não vou falar que o Fachin está levando 30 milhões de dólares. Não vou falar isso aí. Até porque ele já tinha falado anteriormente na mesma reunião. Será que tem fraude dentro do TSE? Será que o ministro do TSE, 30 milhões de dólares cada um? Será que o outro ministro está ganhando 50 milhões de dólares? Será que a grana que tem nisso? Eu chutei um número aleatório. 3 ministros, 2 ganham 30 milhões de dólares e um ganha 50 milhões de dólares. Será que é isso? O grande rival do Jair é o Xandão. Mas o ministro que mais tirou ele do prumo foi o Fachin. Porque o Fachin, quando presidente do TSE, ignorava solenemente a pressão das Forças Armadas. Quem trata de eleições são forças desarmadas. Os militares só conseguiram reunião exclusiva com o TSE quando o Alexandre de Moraes assumiu a presidência. E certo tava Fachin. Que o Barroso está levando 30 milhões de dólares. Não vou falar isso aí. Que o Alexandre de Moraes está levando 50 milhões de dólares. Não vou falar isso aí. O que o Barroso está levando, 30 milhões de dólares. Não vou falar isso aí. Que o Alexandre de Moraes está levando 50 milhões de dólares. Não vou falar isso aí. Não vou levar para esse lado. Não tenho prova. Não vou levar para esse lado. Não tenho prova, pô. Não temos prova. Não tenho prova. Mas algo esquisito está acontecendo. Esse cidadão que está aqui é um marxista, advogado do MST. Esse cidadão que está aqui é um marxista... Ministro Fachin, marxista-leninista. Advogado do MST. Uma mentira. O Alexandre de Moraes, sabe qual é a vida pregressa dele. O Alexandre de Moraes, vocês sabem qual é a vida pregressa dele. O jardineiro paraguaio. O Barroso, vocês sabem também. O Barroso, vocês também sabem. Quais eram os indícios que o senhor tinha que nós estaríamos levando 50 milhões, 30 milhões de dólares? Não temos prova. Não tenho prova. Não tem indício nenhum, seu ministro. Tanto é que era uma reunião para não ser gravada, um desabafo, uma retórica que eu usei. Merda, porra! Eu acho que até o fake news é válido, com todo respeito. Teu cu! Se fosse outros 3 ocupando, teria falado a mesma coisa. Então tudo bem. Então, me desculpem. Teu cu! Teu cu, peraí. Não tinha essa intenção de acusar de qualquer desvio de conduta dos senhores 3. Se eu puder complementar. Por favor. Por ocasião das eleições, agora propriamente dito, logo pouco avante isso aí. Acredito, senhor ministro, que foi um pouco disfuncional. A sua mão é meu pau. Eu não pude, por exemplo, por decisão do TSE, fazer live do Alvorada. Eu tinha que ir na casa de um conhecido para fazer uma live. Coitado. Eu não pude, por ocasião do horário eleitoral gratuito, usar as imagens de 7 de setembro. Usar as imagens minhas na ONU. Usar imagem do outro candidato lá numa comunidade do Rio de Janeiro usando o gorro do CPX. Eu acho que até o fake news é válido, com todo respeito. Eu não podia usar imagens do enterro da rainha Elizabeth. Porra, foda-se, cara, cala a boca. Eu não podia, basicamente, fazer nada. Quase tudo era proibido. Vai tomar no cu, cara. Então vamos voltar um pouquinho para 7 de setembro de 22, só como exemplo. Bolsonaro em Brasília, tinha acabado de acontecer o desfile tradicional de 7 de setembro, ali na esplanada dos ministérios. Aí, imediatamente depois, com o público todo lá, e tava bem cheio, Bolsonaro sai das arquibancadas e vai até um carro de som estacionado a metros dali, na mesma esplanada. Ou seja, era o mesmo evento, um evento público custeado pelo governo. E ele me diz isso aqui, ó. Imbrochável. Ele disse isso aí também, isso aí já deveria ser crime, mas não é disso que eu tô falando. Tô falando disso aqui, ó. Sabemos que temos pela frente uma luta do bem contra o mal. O mal que perdurou por 14 anos em nosso país, que quase quebrou a nossa pátria e que agora deseja voltar à cena do crime. A vontade do povo se fará presente no próximo dia 2 de outubro. Vamos todos votar. Caralho! Vamos convencer aqueles que pensam diferente de nós. Vamos convencê-lo do que é melhor para o nosso Brasil. Podemos fazer várias comparações, até entre as primeiras damas. Caralho! Com uma reeleição. Nós traremos para dentro dessas 4 linhas todos aqueles que ousam ficar fora dela. Isso é ameaça de golpe. Tenho certeza que juntos, em
outubro daremos mais um grande passo. Muito obrigado mais uma vez e até a vitória. Ou seja, enfim, resumindo, usou um evento público custeado pelo governo pra fazer discurso de campanha. Tá claríssimo isso. Porra, pelo amor de Deus, gente. A Bolsonaro aí reclamando, quase tudo era proibido. Eu não podia basicamente fazer nada. Quase tudo era proibido. Se fuder. Pô, você imagina só, Bolsonaro gastou dezenas de bilhões entre o primeiro turno e o segundo turno. Fez o diabo pra se reeleger e agora paga de coitadinho injustiçado. Uma máquina que a gente nunca viu antes. Por 1/10 disso, prefeitos tiveram mandatos cassados, governadores tiveram mandatos cassados. Primeiro consignada, essa questão dos taxistas e caminhoneiros. Em qualquer outro momento, isso seria caracterizado pela Justiça Eleitoral como compra de voto. O cara tentou roubar a eleição de tudo que é jeito, inclusive com as blitzes da PRF. E agora fica pagando de coitadinho, pô? Mano, corra, rapaz. Eu fui acusado de muita coisa, inclusive pedófilo durante esse período. Então, o clima, voltei, posso entrar na tua casa, entrei. Agora, o outro lado, podia tudo, até me acusar de genocida. Por que será? Devemos, sim, voltar à normalidade. O Brasil chegou a 700 mil mortes causadas pela Covid-19. E olha a razão pela qual o Bolsonaro jura ter perdido a eleição. Quando eu não pude usar as imagens do Lula ali, defendendo o aborto... Jair Bolsonaro é um homem como milhões de homens no Brasil. Em 2000, numa entrevista para Isso é Gente, ele próprio viveu isso. Na sinceridade dele, lá de 2000, ele próprio disse, passei para companheira. E tá aí, tem 1 ano e meio. Mas ele em nenhum momento naquela entrevista falou, por exemplo, que ele era a favor da proibição, ou que tinha que prender. E achei muito interessante também, Fabíola, que em 2018, quando ele foi questionado sobre isso por uma repórter da Folha de São Paulo, ele repetiu a mesma questão. Ao lado de ditadores, isso predicou a minha campanha. O presidente Jair Bolsonaro disse que se sente meio-irmão do príncipe saudita Mohammed bin Salman. Eu acho que todo mundo gostaria de passar uma tarde com o príncipe, principalmente vocês, mulheres, né? Então vamos ter essa oportunidade hoje, tem uma certa afinidade nós dois. Eu fui tolhido. Quando eu fui O maior prejuízo que eu tive, no meu entender, foi não poder usar imagens do 7 de setembro. A chapa do presidente Jair Bolsonaro está proibida de usar imagens de atos oficiais de 7 de setembro na propaganda eleitoral. A decisão foi do ministro e corregedor do TSE, Benedito Gonçalves. Segundo a decisão, o uso de imagens de Bolsonaro na propaganda fere o princípio de isonomia entre candidatos. Em Brasília e no Rio de Janeiro, os festejos cívicos e militares foram misturados com ações de campanha de Bolsonaro. Pra caralho! Com todo respeito, acredito que isso tudo pesou contra a gente. Ou não, mais um crime eleitoral. E o Xandão mandou bem demais nessa aqui, ó. Como já havia dito anteriormente em outro depoimento, né, no interrogatório não cabe contestação ao que diz o réu, mas é importante citar, e o senhor citou isso, que quando o senhor foi acusado de pedofilia... Então, clima, voltei, posso entrar na tua casa, entrei. As imagens feitas e o diálogo, o Tribunal Superior Eleitoral imediatamente proibiu a utilização dessas imagens no debate que seria realizado domingo à noite. E o TSE proibiu isso, sendo provocado domingo às 2h da tarde. Toma! Deixa o cara tomar. Aqui vamos para um outro ponto, senhor presidente. Quem trouxe o tema à tona foi o próprio Bolsonaro. Ele encerrou a carreira dele num posto, que é o posto de capitão, onde você é muito mais físico do que intelectual. Quando você muda da parte do físico para intelectual, ele não viveu esse momento dentro da carreira militar. Isso pode fazer a diferença. O Xandão seguiu falando de uma live e o Bolsonaro respondeu por 2 minutos falando sobre conspiratas do hacker que passou meses no sistema do TSE. E aí... Na verdade, não há nenhuma dúvida sobre o sistema eletrônico e esse inquérito não tem absolutamente nada a ver com as urnas eletrônicas. Absolutamente nada. E a sua defesa vai poder esclarecer bem porque já está juntado aos autos. E voltemos pro... Ministro Fachin, marxista-leninista. Vamos a um terceiro ponto que é também importante, citado na denúncia, se o senhor quiser esclarecer, é um ponto que inclusive gerou a ação de inelegibilidade no Tribunal Superior Eleitoral, que é a reunião com os embaixadores, a reunião ocorrida dia 19/7/2022. O Fachin tinha se reunido com embaixadores antes.
O Fachin se reuniu durante a semana, com uma matéria da imprensa, e é verdade, com vários embaixadores de outros países, tá? Preparando ele o seguinte, quando aparecer o resultado no final da tarde do primeiro domingo de outubro, que os seus países reconheçam imediatamente o resultado das eleições. É bastante curioso isso que ele está fazendo. Aí o Jair ficou putão com isso, e por conta dessa reunião do Fachin com os embaixadores, que ele se reuniu com os embaixadores para aquele shit show diplomático. Uma resposta ao senhor Edson Fachin, que aí sim, no mínimo, equivocadamente reuniu com embaixadores. É um direito meu. E foi por isso que o Bolsonaro se tornou inelegível. Houve uma crítica, um ataque ao sistema eleitoral. Houve uma exposição da minha parte como funcionavam as eleições no Brasil. Ele concordou, segundo esse bolsonarista, que falou, e aí diz um palavrão, no sentido de bobagem, merda, na reunião com embaixadores. Só que, para minha surpresa, Bolsonaro, segundo esses relatos, está culpando, sabe quem? Os militares. Os militares? Aí o Xandão leu o que o Bolsonaro falou para os embaixadores. É uma coisa, também entre aspas. É uma coisa que, com todo respeito, eu sou o presidente da República do Brasil, eu fico envergonhado de falar isso aí. É uma coisa que, com todo respeito, eu sou o presidente da República do Brasil e fico envergonhado de falar isso. O que é comum, acontecer em alguns países do mundo é o chefe do executivo conspirar para ele conseguir uma reeleição. Acertou, miserável. O que é comum, acontecer em alguns países do mundo é o chefe do executivo conspirar para conseguir uma reeleição. E ainda. O que nós entendemos aqui no Brasil é que quando se fala em eleições, elas têm que ser totalmente transparentes, coisa que não aconteceu em 2018. Chega a informação de que Jair Bolsonaro está eleito presidente da República. O que nós temos aqui no Brasil é que quando se fala em eleições, elas têm que ser totalmente transparentes, coisa que não aconteceu em 2018. Volta a dizer sobre as eleições. Não poderíamos ter tido eleições de 2020 sem apuração total do que aconteceu lá dentro, porque o sistema é completamente vulnerável, segundo o próprio TSE e, obviamente, a conclusão da Polícia Federal. A sua mão é meu pau. Não poderíamos ter tido eleições em 2020 sem apuração total do que aconteceu. O sistema é completamente vulnerável, segundo o próprio TSE e, obviamente, a conclusão da Polícia Federal. Ainda mantém a acusação de fraude ao sistema eleitoral perante os embaixadores, dizendo: não era um sistema confiável, porque ele é inauditável. É impossível fazer uma auditoria em eleições aqui no Brasil. Não era um sistema confiável porque ele é inauditável. É impossível fazer uma auditoria em eleições aqui no Brasil. Aí coloca a questão do ministro Fachin, presidente, a suspeição. Ministro Fachin, marxista-leninista. Não. Ministro Fachin, trotskista, leninista? Não. Ministro Fachin, marxista-leninista. Não. Ministro Fachin, trotskista, leninista? Não. Deixo claro, quando se fala em ministro Fachin, ele foi o responsável por tornar Lula elegível. Deixo claro, isso para os embaixadores, eu repito. Deixo claro quando se fala em ministro Fachin, ele foi o responsável por tornar Lula elegível. Poderia citar outros trechos, um trecho que também não é verdadeiro. O senhor disse: não é o Tribunal Superior Eleitoral quem conta os votos, é uma empresa terceirizada. Sou ousado! Acho que nem precisava continuar essa explanação aqui. Não é o Tribunal Superior Eleitoral quem conta os votos, é uma empresa terceirizada. Eu acho que nem precisava continuar essa explanação aqui. Tomar no cu, cara. E é maravilhoso ouvir o Xandão falar isso aqui, ó. Ainda mais grave ainda, perante representantes de outros países. Eu teria dezenas e dezenas de vídeos para passar para os senhores por ocasião das eleições de 2018, onde o eleitor ia votar e simplesmente não conseguia votar, ou quando ele apertava o número 1 e depois ia apertar o 7, aparecia o 3 e o voto ia para outro candidato. O contrário, ninguém reclamou. Temos quase 100 vídeos de pessoas reclamando que foram votar em mim e, na verdade, o voto foi para outra pessoa. Nenhum vídeo de alguém foi votar no outro candidato e, porventura,
apareceu o meu nome. Eu teria dezenas e dezenas de vídeos para passar para os senhores por ocasião das eleições de 2018, onde o eleitor ia votar e simplesmente não conseguia votar. Ou quando ele apertava o número 1 e depois de apertar o número 7, aparecia o 3 e o voto ia para o outro candidato. O contrário, ninguém reclamou. Temos quase 100 vídeos de pessoas reclamando que foram votar em mim e, na verdade, o voto foi para outra pessoa. Nenhum vídeo de alguém que foi votar no outro candidato e, porventura, apareceu, é meu, é novo. Agora você imagina os embaixadores ouvindo essas insanidades aí. Então quer dizer que o hacker entrou no sistema, conseguiu roubar votos, mas deixava prova visual do roubo? O hacker mais burro da história. Então, nessa reunião, o tópico da reunião, inclusive com a apresentação de... não era propriamente PowerPoint. Flashback. O assunto será um PowerPoint. And a flashback. Não era propriamente PowerPoint, era a apresentação de documentos no telão. O tópico foi a acusação de fraude nas urnas eletrônicas e parcialidade da justiça eleitoral. Foi exatamente isso que o senhor fez? Essa eu quero ver. Presidente, em 2016, a senhora Dilma Rousseff reuniu-se com o embaixador. Seu Rolando Lero. O assunto foi outro. Porra. Mas ela se reuniu com embaixadores, que é uma política privativa do chefe do executivo. Chato pra caralho. Por que eu me reuni com embaixadores? Foi porque 2 meses antes, o senhor ministro Edson Fachin havia se reunido com embaixadores também, que não é competência dele. Reunião com embaixadores, tratado de política externa, é competência privativa do presidente da República. Chato pra caralho. 2 meses antes dessa minha reunião com embaixadores, o senhor ministro Fachin também se reuniu com embaixadores. E a ênfase foi que, tão logo o TSE concluísse a apuração, os respectivos chefes de Estado deveriam, então, reconhecer o ganhador. E lá naquela reunião dele, o que ele deixou mais do que implícito, deixou claro. Então, logo, o TSE apresente o resultado, os senhores embaixadores devem, junto aos seus respectivos chefes de Estado, reconhecer imediatamente o ganhador das eleições. Esse é o fato, essa é a verdade e essa é a realidade. Chato pra caralho. Você vê como o Fachin é pica das galáxias que o cara manda nos países aí. Essa é a norma, é a regra. Só que me causou surpresa. Daí eu convidei os embaixadores para mostrar o inquérito 1361. E com todo respeito, mesmo que seja um outro foco, um inquérito, tá? Após a minha conversa com embaixadores, no dia seguinte, ser classificado como confidencial, a gente fica um pouco surpreso com isso. Susto, caralho! Então, se eu exagerei na retórica... Não vem com essa não. Devo ter exagerado com toda certeza. Ficou entusiasmado demais! Eu exagerei em umas coisas que eu falei. Mas a minha intenção, meu objetivo sempre foi mais uma camada de proteção... Meu pau em sua mão. ...por ocasião das eleições, de modo que evitasse qualquer conflito, né? Qualquer suspeição. Meu pau em sua mão. E olha em quem o Bolsonaro vai colocar a culpa. Em 50 metros, tire o cu do presidente curandeiro da reta. Me permita aqui. Não. Eu estou baseado... Cheio de maconha. As minhas críticas, eu posso ter exagerado na forma, na entonação. Meu pau em sua mão. Mas na Associação Nacional dos Peritos Criminais Federais. Não sou eu que, da minha cabeça. Se bem que acredito, com todo respeito... Com todo respeito. Pela imunidade parlamentar, pelo fato do parlamentar ele poder usar das palavras, voto, à vontade, eu poderia lá atrás, como sempre falei isso aí. Tem alguns problemas, né? Existe algumas caneladas. Tem que se fuder, acabou. Talvez esse vício eu tenha trazido para o Poder Executivo. Ele meteu essa. E olha o drama que vive a extrema-direita brasileira. Hoje o clima tá tão esquisito até dentro do parlamento que quando se busca uma assinatura para uma PEC do voto impresso, o parlamentar tem medo de assinar a PEC. Cristofobia. Tomar no cu, cara. Os perseguidores viraram perseguidos. Coitado. E aí o Jair! agora se espelha na eleição de 2 curiosos países. Repito, se tivesse um voto semelhante do Paraguai ou das urnas agora da Venezuela, nenhum de nós estaríamos nesse momento, para mim, bastante desagradável estar perante a Vossa Excelência nessa circunstância. Eu confio nas eleições 10 do Paraguai, eu confio de 10 na Colômbia, no Chile, na França, que eu voto no papel. A prova da fraude nas eleições só está sendo possível porque lá existe o voto eletrônico com comprovante impresso. Veja que ironia. Não é bem assim. Você imagina o Bolsonaro usando Venezuela como exemplo. Ou das urnas agora da Venezuela. Quem diria? Mas o assunto passa para as blitzes da PRF no dia do segundo turno. O senhor teve conhecimento dessa operação? Não, senhor. Desculpa aqui. Não, senhor. O senhor nunca conversou com isso com
o ex-diretor-geral da PRF, Silvinei? Não, de vez em quando eu conversava com ele. Flashback. O diretor-geral da Polícia Rodoviária Federal, Silvinei Vasquez, virou réu por improbidade administrativa. Durante a campanha eleitoral, ele pediu votos para Jair Bolsonaro em suas redes sociais. Não pode, cara. Flashback. Não, sobre isso. O que eu fiquei sabendo sobre isso, após o ocorrido, é que nenhum eleitor deixou de votar nessas regiões, é o que eu fiquei sabendo depois. Aí dava pra mandar uma voz de prisão por cretinice, mas o Xandão passa pra tal comissão de transparência. Transparência. Então, o ministro Paulo Sérgio Nogueira de Oliveira. Transparência. Ele foi o responsável por... sentar na mesa. Digamos assim, coordenar essa comissão e levar o relatório final, as conclusões dessa comissão. O senhor mantinha contato com eles, o ministro da Defesa, sobre essa comissão? As Forças Armadas entraram na Comissão de Transparência Eleitoral. Eu era o chefe supremo das Forças Armadas. Queriam a participação das Forças Armadas como a moldura de uma fotografia para dar ar de credibilidade? Esqueceram que eu sou o chefe das Forças Armadas. Eles convidaram as Forças Armadas a participar do processo. Será que ele se esqueceu que o chefe supremo das Forças Armadas chama-se Jair Messias Bolsonaro? Acho que ele esqueceu disso. O que eu pedia sempre para o ministro da Defesa é fazer um relatório mais imparcial possível. Caralho! E que se não houvesse, e só colocasse ali o que não tivesse qualquer sombra de dúvida. Eles compararam o resultado que sai de um monte de urnas com aquilo que o TSE publica. Deu igual, idêntico. Não encontraram absolutamente nada. E escreveram de um jeito tal que permite a quem quer cultivar uma teoria conspiratória que a siga cultivando. O relatório saiu, se eu não me engano, dia 11 de novembro. Não tinha prazo para entregá-lo. Eu acho que ele entregou no momento certo, com o seu arrazoado que atendeu, no meu entender, a todos nós. Bom, que atendeu aos interesses do Bolsonaro, ninguém tem dúvida. Ninguém. Não preciso aqui dizer o que eu estou pensando, o que você está pensando. Você sabe o que está em jogo, você sabe como você deve se preparar, não para o novo Capitólio. Ninguém quer invadir nada. Esse Braga Neto é o nosso exército. Não é eu autorizo, não. É o que eu posso fazer pela minha pátria. Tem dois momentos que são importantes para esclarecer, se o senhor quiser se manifestar sobre eles. O primeiro é o momento em que o então ministro da Defesa, o general Paulo Sérgio, chateado, ele comunica ao TSE e pede uma reunião para entregar essa conclusão que teria sido já realizada pela comissão. E desmarca logo após, semanas, na verdade, isso seria uma terça-feira logo após o primeiro turno, e aí só depois do dia 9, 10 de novembro foi entregue. O senhor ficou sabendo disso? O senhor pressionou ele para que ele revisse essas conclusões? O meu relacionamento com qualquer ministro nunca foi sob pressão ou sobre autoritarismo. Pelo amor de Deus, meu irmão. Que a demonstração nossa, eu peço ao Fernando e ao Moro que, por favor, assine essa portaria hoje, que eu quero dar um puta de um recado pra esses bosta. Vai trocar. Se não puder trocar, troca o chefe dele. Não pode trocar o chefe dele, troca o ministro. Em especial, posso dizer até os chefes militares, aí incluídos os comandantes, era uma relação bastante fraternal entre nós. Jamais eu pressionei, seja o ministro que for. E também, obviamente, nesse grupo aqui, o ministro Paulo Sérgio é o nosso ministro da Defesa. Então não houve pressão em cima dele para fazer isso ou aquilo. Nós conversávamos sobre o ocorrido, né? E o relatório dele contou com o meu acordo. Porra, gente, o relatório foi encomendado pelo Bolsonaro. Qual a chance dele não ter ficado enchendo a porra do saco? Ele não estava interessado em verificar se havia fraude, se havia possibilidade de fraude. Ele estava interessado em demonstrar a fraude. E aí Bolsonaro falando que o relatório tinha a concordância dele, quase sugerindo que precisava da concordância dele. Mas o senhor chegou a conversar com ele logo após o primeiro turno, pedindo para que ele aguardasse o segundo turno para enviar o relatório que já estaria pronto? Não me lembro de ter agido dessa maneira. Não me recordo. Esqueceu-se. A segunda questão importante a esclarecer sobre esse tópico, após a apresentação do relatório, das conclusões da Comissão das Forças Armadas, o Tribunal Superior Eleitoral emitiu uma nota em relação a essas conclusões. E houve uma espécie de réplica do Ministério da Defesa, dizendo que apesar de ter entregue aquele relatório que não apontava nenhuma fraude, nenhuma
vulnerabilidade. Ah, não tem prova de fraude. Também não tem, isso que não há. Nem que não tem, nem que tem. Não poderia dizer que isso não poderia vir a ocorrer. O senhor chegou a conversar com o então ministro da Defesa para que ele soltasse essa nota? Eu tomei conhecimento disso, teve minha aquiescência. E aí Bolsonaro se colocando na cena do crime. O senhor teve contato com o relatório final das Forças Armadas? O ministro Paulo Sérgio mostrou para o senhor? Ele entregou, eu tomei conhecimento sem problema, não houve reação nenhuma da minha parte. Nenhuma. Ele estava anestesiado. E o senhor acreditou no relatório das Forças Armadas? Como a partir do momento que você não tem prova de nada... Não temos prova. Não tenho prova. Não tenho prova. Não tenho prova. Como a partir do momento que você não tem prova de nada, a gente acredita. Mas não parece. E vamos, da minha parte, eu custo. Não sai direito, porra. Vou continuar, né, enquanto for possível, buscando colaborar com o TSE. A fraude está no TSE. Para não ter dúvida. Se nós não ganharmos no primeiro turno, algo de anormal aconteceu dentro do TSE. A Justiça Brasileira, o Supremo Tribunal Federal, tirou o Lula da cadeia e depois o tornou elegível. E depois o Supremo Tribunal Federal, que 3 dos seus ministros compõem o Tribunal Superior Eleitoral, também trabalharam lá fazendo gestões para eleger Lula a qualquer preço. Bem, acabaram as eleições no ano passado, ninguém consegue entender como Lula da Silva ganhou as eleições, com 50,9% dos votos. Ninguém do Brasil entende isso, nem nos estados mais pobres, onde ele sempre teve uma boa votação no passado. A maioria dos ministros do Supremo comemoraram muito a eleição do Lula. Buscando colaborar com o TSE. Não parece. Para que não haja qualquer dúvida, pode até não ter havido nada no passado, mas a dúvida, eu acho que ela faz parte da nossa vida. Seu Rolando Lero. Faz parte da democracia, a crítica, e assim a gente vai continuar agindo, mas sem nenhuma intenção de afrontar o poder aí, o judiciário no caso. Merda, porra! Flashback. Qualquer decisão do senhor Alexandre de Moraes, esse presidente não mais cumprirá. Eu fui do tempo que decisão do Supremo não se discute, se cumpre. Eu fui desse tempo, não sou mais. Nenhuma intenção de afrontar o poder judiciário. Diz aí. Flávio Bolsonaro declarou que para que seu pai, Jair Bolsonaro, apoie alguma candidatura presidencial em 2026, será necessário um compromisso claro com a anistia ou indulto a Bolsonaro, assegurando que, mesmo que o STF rejeite a medida, o futuro presidente garantirá que isso será cumprido, mesmo recorrendo ao uso da força se necessário, hein? Porque a gente está falando de possibilidade de força, de uso da força. A gente está falando de possibilidade de interferência direta entre os poderes. Eu tô falando fora das 4 linhas. Seria um golpe. Sim, aí vai ter que acontecer alguma coisa. Volta pro depoimento. O senhor se reuniu com o seu ex-assessor Felipe Martins, com um advogado que foi levar estudos sobre o artigo 142 e uma minuta de decreto com considerandos, uma minuta que previa a quebra da normalidade democrática? Para tratar de minuta, não. Eu lembro que ele esteve lá, foi várias vezes teve no Alvorada, foi uma vez só não. Raras vezes conversei com ele. Ele não é a pessoa adequada para tratar de minuta, seja qual for. Ele que o senhor diz? O Felipe Martins. Felipe Martins. Se bem que eu digo uma coisa, né? Quando se fala em minuta, dá a entender que é uma minuta do mal. Deixa eu falar uma coisa, você tem quantos anos, menino? Da nossa parte, tá? Quando se fala em minuta do mal. Conspiração. Né? Eu sempre tive o lado da Constituição. Pô, toda hora é isso, cara. 4 linhas. Cala a boca! Então eu refuto qualquer possibilidade de falar em minuta de golpe ou uma minuta que não esteja enquadrada dentro da Constituição brasileira. Eu sou realmente a Constituição. O crime do Bolsonaro é amar demais essa Constituição aqui, ó. Traidor da Constituição é traidor da pátria. Conhecemos o caminho maldito. Rasgar a Constituição, trancar as portas do parlamento, garrotear a liberdade, mandar os patriotas para a cadeia, o exílio e o cemitério. Quando, após tantos anos de lutas e sacrifícios, promulgamos o Estatuto do Homem, da Liberdade e da Democracia, bradamos por imposição de sua honra. Temos ódio à ditadura, ódio e nojo. Mas essa minuta, esse documento que o senhor conversou com eles, continha o quê? Não conversei sobre essa minuta, foi bater um papo lá apenas. Eu não fui lá pra conversar, eu fui só pra bater um papo. Não entendi. Como assim? Só um bate-papo descontraído e descompromissado. No dia 7/12, o senhor se recorda da reunião com o ministro da Defesa e os comandantes militares? Eu não posso garantir que
que tal dia foi tratado tal assunto. 7 de dezembro, você não 7 de dezembro. Eu não posso dizer que estou tratando desse ou daquele assunto. Não me recordo. Esqueceu-se. Essas reuniões que ocorreram foram, em grande parte, em função da decisão do TSE. Quando nós peticionamos o TSE sobre possíveis vulnerabilidades, no dia seguinte, não foi acolhido, não se discute nada mais além disso, e nos surpreendeu uma multa de 22 milhões de reais. O Partido Liberal do presidente Jair Bolsonaro pediu nesta terça-feira que o Tribunal Superior Eleitoral invalide os votos das urnas fabricadas até 2020. Contratei uma empresa, procurei contratar os melhores que eu podia no mercado, contratei um pessoal que era formado no ITA para fiscalizar as urnas. Quando chegam na eleição, olha aqui, nós temos um problema aqui nas urnas e nós temos que entrar com esse questionamento. Eu entrei com o questionamento, eu tive que assinar porque era o presidente do partido. Então tudo bem. O ministro aplicou uma multa de quase 23 milhões de reais e condenou a coligação do PL por litigância de má-fé. Segundo a decisão, os partidos descumpriram a determinação judicial de acrescentar ao pedido de verificação extraordinária os 2 turnos das eleições. Moraes entendeu ainda que o PL e a coligação não apresentaram indícios e circunstâncias que justificassem a instauração da verificação. Segundo o ministro, ficou comprovada a má-fé dos partidos envolvidos ao apresentar um pedido, abre aspas, ostensivamente atentatório ao Estado Democrático de Direito e realizado de maneira inconsequente com a finalidade de incentivar movimentos criminosos e antidemocráticos. Se a resposta não tiver consubstanciada e dar uma resposta que convença o povo, esse país vai pegar fogo. Nós não vamos aceitar, porque a vontade soberana de um povo tem que se estabelecer. Essa multa nos abalou e, no nosso entendimento, se a gente viesse a recorrer da multa ou da petição, a multa poderia ser agravada e outras coisas mais poderiam acontecer. Presta atenção que é importante, pessoal. Então nós decidimos, não pelo TSE, encerrar aí qualquer discussão sobre o resultado das eleições. Coisa que no passado sempre foi feito com muita constância, por parte de outros partidos. Conosco, nós nos vimos tolhidos ali de questionar. E o Careca acertou demais nessa multa, hein? E deu um prejuízo danado para nós aí que vai fazer falta. Agora, o senhor não se recorda da data, mas o senhor se recorda dessa reunião com o ministro Paulo, então ministro Paulo Sérgio, chateado, o comandante Freire Gomes, Freire, foda-se, e o almirante Garnier. Garnier. Olha, o que foi conversado nessas poucas reuniões, que teve reunião para tratar de outros assuntos. Por exemplo, tratamos de GLO, porque os caminhoneiros estavam parando na iminência de parar sobre o que poderia acontecer com aquela multidão em frente aos quartéis. Fode, porra! Ah, com certeza, o governo militar estava muito preocupado com o que estava acontecendo ou podia acontecer com os acampamentos. Acampamentos permitidos pelo Exército na frente do próprio QG, que, segundo relatos, eram estimulados pelas forças. Não fode! Então, teve reunião para tratar exclusivamente desse assunto. Conforme falou o Freire Gomes, foda-se, talvez tenha sido nessa reunião, nós estudamos possibilidades. Não tem. Outras dentro da Constituição. Nem existe isso. Ou seja, é tudo fantasia. É uma fantasia. Jamais saímos das 4 linhas. Chato. Com o próprio comandante Paulo Sérgio, chateado, falou que tinha que ter muito cuidado na questão jurídica, porque não podíamos fazer nada fora disso. E o que eu sinto nesse momento é apenas na linha de contato com o inimigo. Ou seja, na guerra a gente, linha de contato, linha de partida. Eu vou romper aqui e iniciar minha operação. Eu vejo as Forças Armadas e o Ministério da Defesa nessa linha de contato. Nós temos que intensificar e ajudar nesse sentido para que a gente não fique sozinho no processo. Para encerrar, senhor presidente, eu estou realizando reuniões com os comandantes de força quase que semanalmente. Esse cenário nós estudamos, nós trabalhamos. Nós temos reuniões pela frente, decisivas, para a gente ver o que pode ser feito. Obviamente, a gente sabia disso. Em poucas reuniões, abandonamos qualquer possibilidade de uma ação constitucional. Abandonamos e enfrentamos aí o ocaso do nosso governo. Mas se era constitucional, por que abandonou? Complicado. O que é complicado? Tudo isso aí, né? O ocaso do nosso governo. Que delícia, cara. O ocaso. Ele estava chorando depressivo em Mambucaba. O réu colaborador, Mauro Cid, diz que foi-lhe apresentado uma minuta, um documento com vários considerandos e algumas previsões, e o senhor teria, aqui entre aspas, nos termos utilizados pelo réu colaborador, o senhor teria enxugado essa minuta, esse documento, tendo feito algumas alterações. O senhor se recorda disso? Não me recordo. Eu queria ter acesso a essa minuta. A minuta está nos autos. Mas não tem um cabeçalho e nem um fecho.
bom. Então tudo bem. Deve ter os considerandos ali apenas, tá? Isso foi colocado numa tela de televisão e mostrado de forma rápida ali. Mas a discussão sobre esse assunto já começou sem força, de modo que nada foi à frente. Aí o Bolsonaro enrola e... Então a gente lamenta as relações, mas em nenhum momento eu, ministro de Defesa ou os comandos de força, sequer pensamos em fazer algo ao arrepio da lei ou arrepio da nossa Constituição. Hipóteses. Pois é, como a gente já falou 1 milhão de vezes aqui, não fizeram isso porque o golpe não ia ter apoio de importantes setores dentro do Brasil e de outros países. Diz aí Bolsonaro na live derradeira. Tem gente que deve estar chateada comigo, devia ter feito alguma coisa, qualquer coisa, eu não poderia fazer o que o outro lado fez, e digo, né, para você conseguir certas coisas, mesmo dentro das 4 linhas você tem que ter apoio. Diz aí, Mourão. Um movimento que não pode acontecer, porque as consequências para essa mesma população que está na rua protestando seriam terríveis. É importante que as pessoas compreendam que nós não temos liberdade de manobra para uma ação fora do que prevê a Constituição e que isso redundaria em sanções contra o nosso país e, consequentemente, uma desvalorização da nossa moeda, aumento de juros, aumento da inflação e uma economia numa debacle que, consequentemente, traria maus resultados e uma situação muito difícil para toda a população brasileira. Tá aí, ó. Mas eu entendi a sua resposta, mas eu gostaria de saber, até porque no dia 26 de março, agora, desse ano, em 2025, após o recebimento da denúncia do Núcleo 1, inclusive contra o senhor deu uma entrevista coletiva e na entrevista coletiva o senhor disse que teve acesso a essa minuta, a esse documento, que leu essa minuta, esse documento. Então eu gostaria, se for possível, desse esclarecimento. Chegou uma minuta, um documento, um esboço, como o senhor queira chamar, por parte do assessor Felipe Martins, o senhor teria enxugado, alterado alguma coisa e teria nessa reunião do dia 7 mostrado ao comandante, ao almirante Garnier, ao ministro, então o ministro Paulo Sérgio e ao comandante Freire Gomes? Não procede o enxugamento. Lembrando que o Cid viu o Felipe Martins editando no computador as mexidas solicitadas pelo Jair, né, Cid? Eu não estava na sala no momento que foi feito as alterações. Depois, quando ele saiu, que ele sentou do meu lado ali, que é ali que eu vi o documento. Ele estava no papel. Perdão? O Felipe Martins. Certo. Né, que aí já estava com as correções, ele estava com o computador para fazer essas alterações solicitadas pelo presidente. Tá, agora volta pro depoimento do Jair. Mas nessa reunião o senhor mostrou ao comandante Freire Gomes algum documento, como ele disse. Foi passado na tela. Na tela. Os considerandos de forma bastante rápida ali. Não havia, da nossa parte, uma gana de procurar, mesmo sendo, vamos supor que viéssemos encontrar remotamente algo na Constituição, não existia essa vontade. Tá de sacanagem, né? O sentimento de todo mundo é que não tínhamos mais nada que fazer. Vocês não percam a fé. Não, vamos lá na frente, é só o que eu posso falar pra vocês agora. Estamos na frente, vamos tem que dar um tempo. Tá bom? Tá bom? Eu não posso conversar. Não é eu autorizo, não. É o que eu posso fazer pela minha pátria. Hoje, dia 18 de dezembro de 2022. Se tivesse ser feita alguma coisa, seria lá atrás, via Congresso Nacional, não foi feito, então tínhamos que entubar o resultado das eleições e poder até o Vossa Excelência perguntar. E repara só, o Xandão nem ia tocar no assunto, mas o próprio Bolsonaro traz à tona. E poder até o Vossa Excelência perguntar por que não passou a faixa. Essa eu quero ver. Eu não ia me submeter à maior vaia da história do Brasil. Merda, porra! O presidente mais sensível da história. Ele tava chorando depressivo em Mambucaba. Hoje no Discovery Channel. Sabe, concordar comigo. Eu me submeter a um... mas eu não iria perguntar pro senhor. Não, não sei que o senhor ia perguntar. Mas seria uma explicação. Porque alguns dizem que muita coisa aconteceu porque eu não passei a faixa. Não passei porque não me submeter a passar a faixa para esse atual mandatário que tá aí. Chega de frescura, de mimimi. Tá, mas agora você tem a sua calma, porque o interrogatório do Jair vai ser em 2 partes. Essa aqui é a sua primeira. E talvez essa seja a mítica semana com 3 episódios, hein? Será mesmo? Não sei. Tchau pra vocês. Vem, pianinho. E hoje a gente fica por aqui. Esse episódio usou áudios de Silas Malafaia, Auriverde Brasil, Flow, Foco no Mundo, Metrópolis, Rádio 93 FM Gospel, Jornalismo TV Cultura, Intercept Brasil, Revista Oeste, João César de Castro Rocha, Choque de Cultura, Gil Brother, Hermes e Renato Casimiro, Franciel Cruz, Galãs Feios, Ariel Palácios, Natuza Neri, Angu de Grilo, Samia Bonfim, Maria Rita, Xadrez Verbal, Bebel da Bebel Books, Elô D'Angelo, Carol Ito, Ana Bonassa, Letícia Sarturi, UOL, Não Inviabilize, Alfredo Rolo, Bagaceira Chique, Aviões e Músicas, Globo News,
News, Diogo Defante, Porta dos Fundos, História Pública, Petit Jornal, Meteoro Brasil, Ian Neves, Professor Pasquale, Carla Bora, Poder 360, Astor Piazzolla, Itatiaia, Rádio e TV Justiça, Rede Globo, Canal Gov, Galinha Pintadinha, Terra Brasil, TV Câmara, José Neumann e Pinto, O Globo, TV Brasil, Beatles, Face the Nation, Câmara dos Deputados, Thiago Rodrigo, Pânico Jovem Pan, Bonitinha Mais Ordinária, TV Alerj, Sai de Bamba, Djavan, Greg News, Patrícia Miguel, O Antagonista, Dom e Juan, Nickelodeon, CNN Brasil, DPF Tubes, Estúdio Piauí, BBC World Service, Fala MR do Maurício Ricardo, Fantástico, Record News, Vitor Camejo, Portal Uai, João Carvalho, Bezerra da Silva, Justificando, Programa Cadeia, Midcast, Futurama, Matheus Canela, Massacration, Chaves, Chico Bento, Opaí, AFP, Guilherme Arantes, TV Cultura, Leandro Hassum, Adi Ferrer, No Pé do Ouvido, Léo Canhanto e Robertinho, SBT News, Arquivo X, SATV, Escolinha do Professor Raimundo, Um Príncipe Nova York, Rádio Band News FM, Planet Ramp, Planalto, Canal Meio, Molejo, Band de Jornalismo, Desmascarando, Folha de São Paulo, Samira Close, He-Man, Cartoon Network, Pesadelo na Cozinha, Falha de Cobertura, Bruno Aleixo, Jornal da Gazeta, Desmentindo Bolsonaro, Valem Bandeira, TV Câmara Distrital, 5 Alguma Coisa, Explica, Bahia Cast, Túlio Milionário, Foro de Teresina, ICL Notícias, Guilherme Boulos, Podcast, Conversa com Bial, Emanuela da PC Associação, Podcast, Flip, Casé TV, Drauzio Varela, Inteligência Limitada, Hoje Tem, MTV, Thiago Santinelli, MC Creu e The Office. Thank you! Se quiser e puder, pinga um lá pra gente no apoia.se/Medo e Delírio, no patreon.com/Medo e Delírio em Brasília, na Orelo ou no Pix Medo e Delírio em Brasília@gmail.com. Porra, doação ao caralho, porra. Não tem nem dinheiro pra me comprar um jogo de videogame, morou, cara? Assina o nosso feed no seu agregador de podcast favorito e dá uma olhada nas nossas redes sociais. E também no loja.medoedelirioembrasilha.com.br. Eu sou o Cristiano Botafogo, o Medo e Delírio em Brasília é escrito por Pedro Daltro e produzido pelo Guilherme Gandolfi, @GuiFrodo nas redes sociais. Bora passar pano? Não. Mas bora passar menos raiva? Bora. Me permite uma parte? Não lhe dou a parte. Bolsonaro diz que foi incumbido por Valdemar Costa Neto, o presidente do PL, de articular o lançamento de candidaturas ao Senado. Segundo ele, a formação de uma bancada forte na Casa Alta é a prioridade para reequilibrar os poderes. Queremos reequilibrar os poderes para que nós possamos falar em democracia de verdade. Acabou? Não. Celso Rocha de Barros, Celso Rocha de Barros, as análises embasadas, Bolsonarista que mente que é moderado já deixou claro que exige um compromisso de golpe como condição para o apoio do Bolsonaro ao candidato que vai mentir que é de centro-direita em 2026. Agora, eu quero agradecer muito o Flávio Bolsonaro. Ele fez um imenso favor ao debate público brasileiro, que foi deixar isso claro. Se você votar no candidato apoiado pelo Bolsonaro em 2026, você está votando no golpe de Estado. A nossa grande esperança era que 2022 fosse a última eleição que fosse um plebiscito sobre golpe. Mas, infelizmente, não vai ser o caso, porque a direita brasileira não conseguiu se organizar melhor do que isso. Não conseguiu apoiar uma repressão efetiva aos golpistas, que inclusive investigasse os políticos bolsonaristas que apoiaram o golpe. Eles estão aí, estão articulando. E, enfim, o Brasil não conseguiu sair desse estágio, que era uma esperança que a gente tinha. A próxima eleição também vai ser plebiscito sobre golpe. E o Flávio deixou isso claro. Se você votar em quem o Bolsonaro apoiar, você está apoiando um golpe de Estado para garantir que o Supremo livre todo mundo do último golpe da cadeia. Porque o que era óbvio de acontecer agora? A imprensa toda está indo atrás do Tarcísio, do Zema, do Caiado, dizendo: você topa dar um golpe se você der anistia para o Bolsonaro e o Supremo disser que é inconstitucional. Entendeu? Essa era a pergunta que tinha que ter sido feita no dia seguinte para os caras. Os caras não podem falar em público sem alguém cobrar isso deles. Vai todo mundo tentar passar a cascata de que isso não aconteceu. A mensagem sobre essa entrevista do Flávio vai ser: não acredite no que seus olhos viram. Mas seus olhos não estavam mentindo para você. Você realmente viu o filho senador do ex-presidente dizendo que para o ex-presidente apoiar alguém ano que vem, o cara vai ter que apoiar um golpe de Estado. Alguns desses caras se absteriam de prometer esse golpe. Vai dizer: não, Jair, realmente aí eu acho que você foi longe demais e não vou poder apoiar você não, vou entrar pra frente ampla. Vocês acham que isso vai acontecer, meus amigos? Claro que não, cara. Agora, se eles vão fazer depois, a gente não sabe, mas eu tenho certeza que eles vão prometer pro Bolsonaro. O que não vai acontecer é que esses cidadãos, Tarcísio de Freitas, Romeu Zema, Ratinho Júnior, Ronaldo Caiado, vão chegar agora e dizer: aí é foda, Flávio, aí não vai dar. Assim, eu posso ser de direita, eu posso ser de direita bem radical, mas eu não vou dar um golpe de Estado. Nenhum deles veio dizer isso no dia seguinte. Então eu acho isso pedagógico, Flávio. Acho que você fez um favor pro seu país, o primeiro em uma vida desnecessariamente longa que você teve até agora.
Porque assim, se isso passar, se todo mundo fingir que isso não aconteceu, é apoiar o golpe. Se você não chamar atenção pra isso, você tá apoiando. Se você fingir que isso foi só um destempero do Flávio, que aliás não tem reputação de destemperado, ao contrário do pai, Pelo contrário, ao contrário dos irmãos, você tá bancando um golpe, meu amigo. Acabou? Não. Acabou sim. Acabou? Acabou. Porra, acabou. Beijinho, sigamos com muito amor e poesia. Ouve a voz do seu períneo. A boca é um ânus da face. Varanda do pum. Lexotan não se toma na veia. Essa porra é maconha? Quando você é jovem, qualquer pessoa que tem um baseado vira seu amigo. O Bolsonaro sendo atropelado. Tô de acordo. Fazer as pessoas passarem fome. É isso. Cenoura. Mais ou menos isso. Que porra é essa aqui? É maconha essa porra? Quem fuma 200 baseados? Muita gente. Muita gente. Conversa de bêbado. Nem todo artista é maconheiro, mas todo maconheiro é um artista. Algum delírio. Presunto Parma, vamos lembrar, não é qualquer presunto. Não é proibido no Brasil transar. Antigamente as pessoas ainda coçavam a virilha, hoje nem isso coça mais. Pegue sua Toyota, empurre dentro do seu cu. Um Opalão, um Chevette, um Gol Bolinha. Vai deixar eles mijarem em cima de você. Lixo. Arrombado. Vai entrar o grosso. O grosso chegou! Ai, que dor no meu pau. Eu sou especialista em pau. É a piroca. Ela é bastante extensa. Veja a gramatura. Você não sabe como eu ficava feliz quando eu vi um trabalhador mostrar uma pica. Também entra. Cadê os machos? Eles têm um pênis. Pistolão bonito, né? Há controvérsias. Contém ovos. Não esqueça de lavar os testículos, a virilha e o ânus. 95% da população mundial faz errado a limpeza do ânus. Os galináceos têm pênis. Tem graça esse final? Não, né? Desculpa. Espera um pouco, querido. Espera só um minuto. Só um minutinho. Estamos esperando aí. Calma, relaxa. Pronto, tá bom. Era isso? Acorda, vagabundo! Acorda! Obrigado, minha gente. Deus proteja a todos. Sejam felizes. Um abraço. Deus proteja a todos.